Esse episódio aborda temas sensíveis, como violência e uso de drogas, e pode não ser adequado para todos os ouvintes. Ouça com cuidado. Oi, eu sou Leandro Negreiros e esse é o podcast Mangueio, que narra a trajetória de Alessandra Martins por mais de 20 anos em situação de rua e sua atuação hoje como liderança e apoio para pessoas que enfrentam essa realidade. A fundação, pai, se foi cedo, a base desmontou, casa rodando. Se você não ouviu o episódio 1 desse podcast, eu recomendo fortemente que você ouça, porque vai ficar mais fácil entender a trajetória da Alessandra. Mas aí eu fiquei durante uns 10 anos da minha vida, meus primeiros 10 anos, né, entre casa de uma avó e outra, sabe? Então isso atrapalhou muito o processo escolar, né? Retardou muito, né? Que aí minha mãe pega e não dá conta, devolve. Então sempre saindo e voltando de escola. Então começa na escola, né? Eu aos 14 anos, porque eu não quero ser com a Alessandra. Né, eu acho que as mães, né, naquela época, no mínimo, né, você tinha que estar noiva, não sei quanto tempo, né, maior de idade. As pessoas engravidavam, casavam rápido ali para tentar, né? Então eu fui muito julgada, né, já preta, desde nascença, né, pobre, favelada, e aos 14 anos, gestante. Só que aí, aos 14 anos, eu venho pra rua. Gravidez precoce. A rua, o que ela tem para te oferecer de bom? Não é nada. Então, nesse período, eu começo também a fazer uso de drogas, né? Comecei com cocaína, né? De cocaína, eu conheci crack. Foi a devastação de tudo, assim. Que eu acho que dali foi só piorando mesmo. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca, quando a vida fere. Crack chega manso, prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Mangueio não é... Episódio 2, de grade em grade. A linha do tempo da vida da Lelê, a Alessandra, é mesmo um meio-fio. Quem já prestou atenção em meio-fio sabe que nem sempre é reto, que nem sempre é inteiro, que nem sempre está bem cuidado. É o limite. Rua e calçada, destino e proteção. Eu e a galera que tem na rua não tem ninguém saudável. Tá todo mundo, ou a pessoa é etilista, ou a pessoa cheira cocaína, ou ela fuma maconha, ela faz uso de alguma substância. Não tem ninguém limpo na rua. A garantia é de você chegar nela limpa. A garantia é de você chegar com saúde, né? E com vida. E muitas das vezes as pessoas perdem a sua vida, perdem a sua saúde, tanto, né, mental quanto física, né? Ela não tem, né, nada de bom. Lelê está em situação de rua, grávida aos 14 anos. Se isso não for linha torta, a gente não sabe mais o que é. A família, que continuava no conjunto palmital, estava lá se ela precisasse. Mas por destino, vergonha, decepção, necessidade, ela vai para as ruas para manguear, pedir e implorar. Eu pergunto para ela como ela acha que as pessoas a enxergavam com essa idade na rua naquela época. Pivete de rua. Eu cheguei na rua na época dos pivetes de rua. Hoje não tem nome. Isso é na década de 90, tipo um ano de 96 para 97, né?
porque não tinha tanta população em situação de rua, né? Antes o desafio era os pivetes de rua, que eram os adolescentes mesmo, as crianças, né? Então, portanto, tinha na época FEBEM, né, DEON, que eram esses equipamentos, né, que cuidavam, que eram implantados, não tinha tanto, né? Acho que nessa época eles tinham uma preocupação quantitativa de pessoas vivendo em situação de rua de 100 e poucas pessoas. Mas o que tinha de criança e adolescente na rua era bem maior do que esse número. Quem está na rua sabe que, além de tudo que é preciso fazer para sobreviver, comer, se vestir, seguir vivo, tem que aprender coisas que só se aprendem em situação limite. A rua vira escola para Lelê, e é ali que ela é iniciada nas drogas. Como ela disse, o início já não foi brincadeira. Começou com cocaína e, por consequência, não foi difícil iniciar a busca pelo crack. É um ciclo que funciona como um funil. Quem entra quase sempre é empurrado para baixo. Lelê volta para casa no período do parto do primeiro filho, o Lucas. Na preparação para a chegada dele, ela ouve algo do médico responsável pelo seu pré-natal que jamais esqueceria. Portanto, assim, eu não esqueço do médico que fez o meu pré-natal, que ele falou comigo que você não brincou de casinha da forma correta, agora você vai brincar, porque agora você vai ter um boneco, porque isso é um boneco pra você poder brincar, porque assim, né, na época não era normal, né, há 30 anos atrás, 14 anos. Eu rapidamente a interrompo para perguntar qual foi o tom que o médico utilizou para sentenciá-la. Questionei se ele falou isso explicando ou julgando. Não, me explicando mesmo, sabe? Então, assim, porque Alessandra, agora, né, 14 anos, então, assim, é uma criança dentro com outra criança e tentando, assim, sabe? Portanto, quem me via no dia que eu fui pra maternidade achou que eu tava indo passear pra algum lugar, porque, assim, eu não tive contração, não tive nada, tava sendo dando tchau pra todo mundo, minha bolsa arrebentou e eu saí alegre, na felicidade, que, assim, quando eu voltei pra casa com essa criança, ninguém acreditou que eu tinha ido pra ganhar neném. Mas erra quem pensa que ela vai desavisada para o hospital e continua assim por muito tempo. O nascimento do Lucas desperta nela algo natural bastante forte, o amor de mãe. E parece que a amamentação foi o elo mais significativo dessa corrente. Porque assim, e ali eu tive que me amadurecer, e foi meu filho que mais amamentou, pra você ter ideia. Eu engravidei do segundo filho, ele ainda amamentava. Eu desmamei o meu segundo filho, ele continuou amamentando. Ele foi parar de amamentar, ele tinha 4 anos de idade. O meu filho mais velho, que segunda-feira agora ele faz 30 anos. Eu tive ele, a minha gestação com 14, tive ele com 14 e o mês seguinte fiz 15 anos. Mas quando eu, vem ele, assim, eu vi que já era difícil, né? Lelê é o retrato da menina imatura que engravida e cresce com o próprio bebê e se torna adulta à força. Lelê foi fruta tirada do pé cedo, enrolada em jornal para ficar madura sem sol nem espera. E a fase adulta traz responsabilidades. A exigência da mãe da Lelê era que ela ajudasse nas despesas da casa. Além dela, ela tinha trazido outra boca para se alimentar ali. Então Lelê fica transitória, como ela mesma nos explica. Porque assim, eu volto para casa e fico naquele transe para poder vir pro sinal, né, vender bala, fazer um mangueio. Foi nesse momento que eu me atentei para a palavra mangueio pela primeira vez em nossa entrevista. E eu, que nunca tinha ouvido, não resisto e pergunto o que é. A gente fala mangueio é pedir, né? Fazem sinal, pedir a moeda, pedir ajuda. Mas esse transitório, ele é muito difícil, né, de você permanecer muito tempo limpo. Se a gente for ao dicionário, vai ver que mangueio, ou o verbo manguear, é uma gíria brasileira, especialmente do sul do país, que significa pedir algo com jeito, habilidade ou artifício, persuadindo ou cativando a pessoa para conseguir o que se quer como dinheiro, um produto ou ajuda, usando muitas vezes uma história ou abordagem estratégica, e pode ser visto como uma forma de arte ou sobrevivência, embora também possa ter a conotação de enganar ou iludir. E esse é o motivo do vai e volta da rua para casa, conseguir dinheiro para ajudar nas despesas. Só que Lelê até consegue levantar algum trocado, mas ela tem que dividir esse valor entre as responsabilidades assumidas com a mãe, com o próprio filho e o seu consumo de drogas. Mas a rua não é feita só de pivete.
tem polícia, tem fiscalização, tem o Estado circulando o tempo todo, ainda que não seja sempre efetivo. Tem gente que aparece para controlar, para retirar, para organizar o espaço público e também quem surge dizendo que veio cuidar, proteger, resolver a vida de quem vive ali. A rua é atravessada por vigilância, assistência e repressão ao mesmo tempo. Então tinha as pombinhas que passavam recolhendo a gente tinha que correr, né? Que era se passar para recolher da rua e ser institucionalizado até o pai, algum familiar aparecer. Se não aparecesse, você ficava, né? Até a maioridade, para depois voltar para a rua. Aí, a Lelê vai parar na FEBEM. Na época era FEBEM, né? Na época era FEBEM, que era Barreiro. A palavra FEBEM, ou melhor, a sigla da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, que FOMO, que parece uma palavra, fazia parte do meu imaginário na década de 80. Era comum que adultos nos falassem algo do tipo: se fizer isso de novo, eu vou te mandar para a FEBEM. Se para mim, que nunca estive em situação de rua e era tido como uma criança tranquila, isso já era um castigo psicológico, imagino, para Lelê. A FEBEM era uma instituição para menores em conflito com a lei que buscava educar e ressocializar crianças e adolescentes. Mas o que mais caracterizava esse órgão na época eram os problemas com superlotação e as denúncias de maus tratos. Em Belo Horizonte, a unidade funcionava no Barreiro. E foi para lá que a Lelê foi levada e eu vou deixar que ela mesma conte como era a situação. A FEBEM fica ali no... um sucesso milionário ali naquela região, então a gente era levada para lá. Lá é igual uma cadeia mesmo, né? São vários alojamentos com várias camas, né? E é um lugar também de muita violência, né? Lugares onde é que a gente vê muito um adolescente matando o outro, né? São lugares que são, querendo ou não, é igual o sistema prisional. É uma escola da criminalidade também. E eu pergunto se entrava droga naquele espaço. Depende daquela pessoa que tem visita. Que a maioria das vezes são os visitantes que levam, né? Que a gente tá lá, ou os próprios agentes, né? Que é isso, ou é a sua visita, ou é os próprios agentes que levam e faz aquele trem circular lá dentro e ele pega a beirada dele. Ele leva, se revende no meio da galera, né? Então quem tem visita paga, né? E aí aquilo também vai girando, mas o sistema adolescente ele é mais igual de mulher, assim. O relato daquela realidade me sufoca muito. Como se o medo de criança de ser levado para a FEBEM se materializasse ali na conversa com a Alessandra. E como quase que para me salvar, eu pergunto se ela tem alguma boa lembrança desse período. Se tem alguém naquele espaço que faz a Lelê lembrar de alguma sensação do cuidado. Afinal, aquele também não era um local de ressocialização e educação? Tem. A tia Branca, né? Que ela também foi gestora do próprio, né? Hoje tem um equipamento que chama Tia Branca lá, o Centro Pop Tia Branca. Então ela era uma trabalhadora, né? Que mexia com os adolescentes, né? Na época. Então ela trazia cuidado. E ela era uma pessoa que ela sempre trazia, conversava muito, sabe? Trazia oportunidades, encaminhamento, sabe? Ela, de igual mãe, vó mesmo, assim, para falar do futuro, né? Que a gente ainda não estava com o futuro perdido, que tinha possibilidades, né? De estudar, de formar, de buscar, sabe? De se cuidar. Né? Então, ela sempre, né? Curso, oportunidades de curso pra gente, sabe? Então, ela tinha esse cuidado. Né, de fazer várias formações sobre a violência, né? Então, sempre tinha rodas de conversa, sabe? Sempre aí trazia ali um momento de descontração, sabe? Dentro daquele equipamento que era, né? Muitas das vezes a gente se sentia preso, né? Então, punha filme, fazia pipoquinha, sabe? Então, ela tinha essa questão. E tinha aquela questão também de puxar a orelha, né, como se estivesse ali, nossa, parece até minha mãe, minha avó falando, assim, sabe? Eu sinto, ao ouvir esse relato, uma vontade imensa de abraçar a tia Branca e agradecê-la por criar na memória da Lelê um átimo de carinho, afeto e orientação. Durante as minhas pesquisas, eu procurei informações na internet sobre a tia Branca, mas sem sucesso. Eu entrei em contato com a Prefeitura de BH porque a tia Branca dá nome a mais de um albergue. Eles deveriam saber. Fui encaminhado ao Arquivo Público Municipal, que me colocou em contato com a Subsecretaria de Assistência Social, a SUAS.
Para minha surpresa, a pessoa que me atendeu nas suas me passou o telefone do filho da tia Branca, o Gladstone. E é ele quem vai nos dar informações preciosas dessas mãos e desses braços que deram algum acolhimento para Lelê durante o seu período na FEBEM. Sou filho da tia Branca, o nome dela era Delorme, tia Branca o apelido carinhoso que deram. Desde criança ela tinha intuito, falava conosco que queria fazer uma casa de sopa para os pobres. Ela não tinha essa coisa da política da assistência, a linguagem dela era essa mais assim, básica, popular mesmo, de interior, né? Aí ela dizia de fazer casa de sopa, mas acabou que ela começou a fazer um trabalho voluntário nas ruas, uma vez por semana distribuir chá e biscoito. Depois ela começou a fazer sopa, uns voluntários aderiram. Ela trabalhava em 2 cargos no estado como professora. Nas férias ela passou a fazer em todas as noites, e quando terminaram as férias ela não deu conta de voltar à escola e deixar o pessoal sem atividade, os atendidos, os beneficiários, né? Então eu testemunhei, ela largou um cargo do estado, continuou com a atividade à noite, guardava os mantimentos em casa, preparava em casa, não tinha sede, nenhuma alcunha, nada de ideologia, doutrina religiosa, nem nada. Um grupo foi aderindo até que alguém sugeriu que registrasse um grupo. Meu irmão estava frequentando a União Espírita Mineira, sugeriu que fosse um grupo espírita. Eu, em grupo jovem católico, se tornou a Associação Grupo Espírita O Consolador. O pai de um amigo ajudou minha mãe, porque compadeceu do improviso dela, casa e tal, e ajudou para comprarmos um barracão lá na Vila Senhor dos Passos, que tem o apelido de Buraco Quente, a gente chama de Vila. A sede do Consolador foi lá. Depois de minha mãe fazer esse trabalho durante uns 6 anos, que a Secretaria Municipal, na época de Desenvolvimento Social, sugeriu que nós fizéssemos um projeto para ampliar a atividade, para concorrer a um convênio na Secretaria. Alguns grupos se candidataram, fiz o projeto em nome da minha mãe, como falei, era mais prática na linha dela, né? Eu tinha mais essa questão teórica, estava cursando pedagogia. Fizemos o projeto, resumidamente, a secretaria disse que era exatamente o que eles estavam propondo, que houvesse um lugar para se alimentarem dignamente, onde eles pudessem também utilizar sanitários, e daí depois pensei que eles poderiam dormir e, por que não, tomar o café da manhã e sair. E demos o nome de Projeto de Albergue. Na sequência que o próprio público, secretaria e tal, insistiram que fosse o Albergue Municipal Tia Branca. Tornou-se uma rede de assistência. O Albergue Tia Branca da Pedreira foi para Conselheiro Rocha, e o grupo de funcionários, depois que minha mãe ficou invisível, se tornou Jedi em 2012, em 2016 estava virando empresa, eu não queria ser empresário, por questões de ideal e tudo. Voltei para a escola. O grupo de funcionários assumiu um CNPJ junto com o esposo, advogado de uma técnica de nível superior que eu tinha lá e coordenadora técnica. Aí o Instituto Darcy Ribeiro assumiu a rede, honrou a memória da minha mãe e, no desdobramento para novas unidades, continuaram com o nome da minha mãe com unidade Tia Branca 2, 3 e a rede está estabelecida, tá? Resumidamente, ideal da minha mãe, ela era a luz, né? Ela era a lâmpada, né? Da luz de Deus. Eu ficava com o trabalho administrativo e o diferencial realmente era ela. E a população de rua percebeu o amor que ela tinha. Então, de certo modo, eu digo que nós somos irmãos em Tia Branca. Só então eu explico para ele que a Alessandra a mencionou quando estava na FEBEM. Para meu espanto, ele me responde: Da FEBEM, eu não sei, amigo. Sei que minha mãe tinha essa atitude, né? De até conferir se os usuários estavam tomando banho direito. Ela entrava no banheiro e falava assim: gente, eu sou mãe de vocês, tá? Não preocupa não, que aqui é a sua mãe. Então fazia curativo, umas questões assim muito extraordinárias. E a outra questão curiosa é quando o albergue foi inaugurado, ela morou lá.
Talvez tia Branca se dedicasse tanto à caridade que não teve tempo de contar para a própria família tudo o que fazia. Na verdade, nós moramos lá nos 2 primeiros anos, mas eu fui porque se minha mãe foi, eu fui junto. Mas não tem comparação, não tem jeito de confundir não, amigo. Santa era ela, tá? Eu tinha meu gosto franciscano e achei ótimo morar lá. Era um romantismo franciscano meu. Mas era que levantava cedão, conferia atividade, olhava a fila, ajudava a preparar o alimento, servir, ver se as pessoas estavam se alimentando direito. Geral, tá? Foi a supermãe, a grande luz. Outro detalhe que é preliminar, né, da questão do albergue, é que para minha mãe manter essa sopa, ela usava o próprio recurso, comprava roupa às vezes para doar, mas ela não gostava de doar roupa usada, então ela comprava na C&A, depois ficava no maior aperto, até esbaforido, com medo de abrir o boleto. Toda vez que o boleto chegava, escondia a roupa para a gente não falar que ela estava gastando dinheiro dela toda com roupa para o pessoal. E para manter a sopa, ela começou a realizar pedágio. Então ela emendava, né? Fazia pedágio na rua, tinha voluntário que se animava. E no pedágio, assim, nos sinais, né? Às vezes você é muito bem recebido, mas às vezes o pessoal fecha o vidro. Ela, Deus te abençoe. Jesus te abençoe, meu filho. Não preocupa, não incomoda, não. Humildemente, ela pegava aquele dinheiro, comprava os mantimentos possíveis, inteirava do dela. E como lhe falei, quando o albergue foi inaugurado, ela ficou morando lá, literalmente. Amigo, a tia Branca, ela faleceu em 2012, tá? Ela tinha nascido em 1940, então ela completaria ou completou, tem que ver, 72 anos. E ela teve um processo assim, né? Leucariose, aos poucos a locomoção dela foi ficando difícil. Mas pro final da vida física dela, ela chegou a precisar de cadeiras de rodas e aí ela dizia para mim, eu fico sem graça que eu fico no albergue, eu não faço nada. Meu irmão falou, mãe, a missão da senhora aqui é amar. Quando a gente ia fazer alguma coisa que ela estava com dificuldade assim, para ir, né? Estava dependendo da cadeira de rodas. Aí ela falava assim, Glácia, você vai fazer isso para tal pessoa? Então faz, chama aqui. Faz na minha frente que eu quero ver a cara dela. Adorava ver a cara de uma pessoa alegre por ser beneficiada, sabe? A tia Branca precisava ver a cara da Alessandra falando dela. Do carinho esporádico, mas marcante, dentro daquele ambiente hostil da FEBEM. Tia Branca era saco de pipoca e filme. Pensa que bom? Mas a tia Branca teria que frequentar aquele espaço muitas vezes para tornar a experiência da Lelê proveitosa na FEBEM durante aquele ano de prisão e precariedade. Tia Branca era uma entre tantos que tornava aquele ambiente insuportável. E tinha aqueles que estavam ali para exercer só a profissão mesmo, se precisasse ser violento, né? Ia ser, se precisasse, né? Principalmente finais de semana, dependendo do plantão que era, podia saber que ia ter violência, porque tinha gente que não gostava de, eu tô aqui trabalhando no final de semana para vocês, sendo que era a profissão que ele tinha escolhido, né? Então, isso também acontece no sistema prisional. Com tia Branca vindo uma vez na vida e os demais vindo todo dia na morte, Lelê não aguentou mais de um ano. Fugiu em uma fuga digna de animação infantil. Uai, lá, né, na antiga FEBEM tem uma mata, né? Atrás. E a gente passava por essa mata para poder conseguir fugir. Então, às vezes, a gente passava 2, 3 dias, né? Na mata, às vezes com a guarda, os cachorros atrás, e era espírito de Dora Aventureira. Durante décadas, a FEBEM foi sinônimo de punição, confinamento e violência institucional. Criada sob a lógica do menor a ser corrigido, ela operava mais como um aparelho de controle do que como espaço de cuidado. Com a Constituição de 1988 e depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, essa lógica começou a ruir. O país passou a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e a FEBEM já não cabia mais nesse novo tempo. Em 2006, ao menos em São Paulo, ela muda de nome e de proposta, tornando-se a Fundação Casa, com a promessa de romper com o modelo carcerário e apostar na socioeducação. Em Minas Gerais, esse processo se deu por meio das unidades socioeducativas, administradas pelo Estado, que também passaram a adotar o discurso da proteção integral
e da responsabilização pedagógica. Ainda assim, relatos de superlotação, violência e violação de direitos mostram que, apesar das mudanças legais e institucionais, o desafio segue o mesmo: transformar, na prática, a forma como o Estado se relaciona com adolescentes em conflitos com a lei. Estar livre para Lelê significava mudar de cama, mas não de pesadelo. A vida fora da FEBEM era bem complicada. Voltar para casa um pouco, se reconciliar com a mãe, matar a saudade do filho, não eram tarefas fáceis. Ela já sabia de antemão. Além disso, a volta para a rua e principalmente para o uso de drogas, ela sabia que seria inevitável. E o tempo passa, ainda que a rotina seja a mesma de tropeços constantes. O namoro com o pai do primeiro filho dura aproximadamente 4 anos. Acabou que assim, eu tenho 2 filhos, né, desse rapaz. Ele faleceu ano passado, deu um infarto fulminante. Então, desse relacionamento com ele, né, a gente era muito novo. Né, eu tinha 14, ele 15 anos. Ele já era analfabeto, né, perdeu a mãe muito cedo, não frequentava a escola, então ele nem o nome ele sabia escrever. Então, era uma pessoa assim, qual o futuro que a gente tinha, qual a estrutura, né? E mais nisso, né, eu fiquei com ele até meus 18 anos. Então, desse relacionamento, eu tive 2 filhos. Né, e aí eu consigo, né, com esses 2 filhos, passar um período, né, e aí eu separo desse relacionamento tóxico, violento, né? Ele era violento? Muito demais, assim, de tentar me matar, né? Tem marca de tiro no meu corpo, tem marca de faca. Né? Então ele era muito violento. Então eu venho e permaneço para a rua com essas 2 crianças. Naquela época ainda, né? Minha mãe um pouco revoltada, mas de alguma forma ela sempre deu um apoio, né, para mim. Eu pergunto se ela rompe com a mãe nesse período. E aí... Você não rompe com a sua mãe? Não rompo com a minha mãe. Rompe em meia parte porque assim, a droga ela te rouba tudo, ela te rouba sentimentos, né? Então, você não foca, você não pensa em outras coisas, né? Hoje você anda aí pela cidade, você pega uma cacrolante, você vai ver, parece zumbis mesmo, né? Porque o raciocínio é voltado só para o uso. Mas eu com meus meninos, né? E aí eu tomo 3, como é que fala? Tipo, 3 ocorrências do Conselho Tutelar, mas não solução. A Lelê recebeu 3 notificações do Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo da comunidade que é responsável pelos direitos de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, preconizou a criação desses institutos para que os até então menores abandonados passassem a ser vistos como sujeitos de direito. Na prática, os conselhos tutelares não foram pensados só para crianças e adolescentes em situação de rua. Era um movimento em defesa da infância e juventude após a redemocratização do país, garantindo direitos como saúde, educação e proteção contra a violência. Mas o que a Alessandra ouviu do Conselho Tutelar era... Você não pode estar aqui com seus filhos. Eu vou estar onde? Né? Eu vim com o familiar fragilizado, eu em uso intenso, né? O aqui a que eles se referiam era a rua e tudo o que ela representava para aquelas crianças. E aí... Com essas 3 ocorrências, eu resolvi ir atrás da minha família. Eu não queria perder a guarda dos meus filhos. Era o que eu tinha na vida e eu sempre senti que era meu. Se Deus me deu, era meu. É meu, né? E aí eu consigo reatar esse vínculo, mas com uma proposta, né? Eu tinha que ajudar semanalmente com R$100, né? E tudo que eles consumiam era por minha conta. Beleza. Para mim era um alívio. Isso era um acordo que você fez com a sua família. Isso. E para mim era um alívio porque eles estariam seguros. Então eu via meus filhos só finais de semana. Né? E você ficava na rua? E ficava na rua. Então eu ficava durante a semana porque a passagem da região metropolitana ela é mais cara. Então se eu gastasse aquele dinheiro com a passagem, com o meu uso, né, que eu fazia, e ainda com esse combinado, eu não daria conta. Então eu ficava durante a semana e final de semana eu ia para casa. Quando eu fazia uso demais, não ia para casa, né? E aí eu fiquei um bom tempo assim, até que eu não consegui cumprir bem esses meninos para minha companhia. E aí, muito adoecida mesmo com o uso, eu consigo ser encaminhado pelo Centro Pop no ano de 2006 para o Bolsa Moradia.
O Centro Pop, que a Alessandra se refere, é o centro de referência para a população em situação de rua, que é um serviço público gratuito que oferece acolhimento a pessoas que vivem nas ruas com acesso à alimentação, higiene, guarda de pertences, apoio para documentação, orientação sobre trabalho e acesso a direitos. Foi lá que a Lelê conseguiu um auxílio financeiro destinado a pessoas em situação de rua e famílias de baixa renda, para que elas tenham acesso à moradia, o Bolsa Moradia. A intenção do programa é entregar o dinheiro para a pessoa para que ela mesma possa pagar o seu local de morada. Na teoria, dá-se mais que o dinheiro. Dá-se também dignidade e direito dela fazer o que precisa ser feito com aquela quantia. Mas dá para imaginar o que é entregar dinheiro para uma pessoa em um uso intenso de drogas? Não tinha estrutura para o Bolsa Moradia, não tinha acompanhamento, não tinha uma equipe, né, um psicólogo, não tinha nada assim que poderia me fortalecer para que eu desse conta, né, desse benefício. Porque ele realmente, de cara, ele te dá autonomia, assim. Porque ele te dá esse benefício, mas o dinheiro passa na sua mão para você pagar o proprietário. Não é uma combinação deles direto, né? Então eu fui conseguindo, né, até um certo ponto, arcar com isso. Aí eu conheci um companheiro, que é pai dos meus 2 segundos filhos, que também já faleceu por causa de uso de droga, né? E aí a gente, né, eu tenho mais 2 filhos, que é o Pablo e a Evelyn. Aí eu consigo de novo o apoio da minha família, né? Porque eu rompo com esse companheiro também, violento também, né? E ele fazia o uso muito mais intenso do que eu, né? Porque a gente comprava as coisas para dentro de casa, ele tirava, né? Então eu consigo romper e aí eu consigo também perder esse benefício, né? Eu perco esse benefício do Bolsa Moradia e aí eu consigo apoio de novo da minha família para uns 4 meninos. E aí eu consigo alugar uma casa. Então, assim, eu tenho mais de 20 anos em situação de rua, mas muito deles em transitório. Teve momentos, assim, da minha vida muito tenso por causa do uso, né? E de eu não dar conta. Então, de eu ficar 6 meses, 1 ano direto sem casa, né? Mas aí com esse uso intenso, né, eu consigo dar apoio para os meus meninos lá, os 4 filhos. E esse uso intenso me leva para uma cena de uso, que é o elevado Castelo Branco. Aqui também foi a primeira vez que eu ouvi a expressão cena de uso, que é a denominação dada aos espaços públicos ou privados onde ocorre, de forma recorrente e visível, o consumo de drogas ilícitas. A cena de uso mais conhecida no país talvez seja a Cracolândia de São Paulo. Esses espaços não são apenas pontos de consumo, mas são territórios sociais marcados por relações, regras informais, circulação de pessoas, conflitos e estratégias de sobrevivência. Aqui, é importante lembrar também que o viaduto Castelo Branco, que faz o prolongamento da Avenida Bias Fortes em direção ao bairro Carlos Prates, no centro de Belo Horizonte, não tem mais esse nome. Hoje, ele se chama Helena Greco. A substituição do nome, que era uma homenagem feita em 1971 por decreto municipal ao presidente do regime militar Castelo Branco, pelo da ex-vereadora e militante pelos direitos humanos, é bastante importante, ainda que na trajetória da Alessandra e de muitas pessoas em situação de rua e usuários de drogas, seja contraditória. Ali, debaixo do nariz do Helena Greco, havia muitos humanos privados de seus direitos à deriva. E aí eu começo a entrar naquele rolê igual muitos usuários fazem, né? Muitas das vezes somos classificados como traficante, mas na verdade a gente é usuário. Só que para bancar o próprio uso, a Alessandra precisava vender parte da droga que comprava. Né? Porque o cara te dá um pedacinho que você tem que se virar para o seu uso e ainda pagar por ele, mas aí você tem que vender. Então eu fui presa. Presa. De novo. Mas acontece que agora não é mais na FEBEM. Senti a Branca para dar o ar da graça do afeto. E acontece que a Lelê não era mais só a Lelê. Ela era a Alessandra, com 4 filhos e, ainda que muito nova, maior de idade. O local agora era o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, criado em 1948,
que se tornou a maior unidade prisional feminina de Minas Gerais. A promessa ali é também de ressocialização através de educação e trabalho. Mas a Alessandra, que já conhecia essa história, vai nos contar no próximo episódio como ela se lembra desse lugar, o que ele representa em sua vida e o que veio depois. Sobre a experiência, né, do sistema prisional, principalmente na circunstância, né, essa experiência que eu vivi de passar pelo sistema prisional, passar toda a minha gestação e os primeiros 11 meses, né, de vida da minha filha dentro desse sistema. Uma coisa que eu tenho para dizer é que a gente tem que estar bem demais emocionalmente, né? Porque a pressão, né, a tortura é muito, né, a tortura psicológica é muito grande, porque tudo envolve o seu filho, né? Você não pode isso, você não pode falar aquilo, você não pode, sabe, fazer isso, porque senão eles te tomam seu filho, né? Você vai para um outro sistema, seu filho vai para ou para uma família, se tiver condições de estrutura. Na época eu não tinha, né? Minha mãe já estava responsável com 4 crianças e não tinha, né, condições financeiras, assim, né? Então, se eu fizesse algo, né, falasse algo que ocasionasse, né, a minha transferência, minha filha, né, igual vi várias crianças, né, as mães não dão conta, né, dessa pressão psicológica, porque não tem cuidado psicológico dentro desse espaço, tem muita pressão psicológica, né, da segurança, né, da guarda, né, da diretora, acerca do amor que a gente tem pelos filhos, né. Então, eu sei que tem muitas mães que amavam seus filhos, mas não deu conta, né, da pressão psicológica e acabou perdendo a guarda dos seus filhos dentro desses espaços. Então, foi mais uma experiência que eu vivi e sobrevivi, mas também não esqueço, né, de quanto é torturoso o sistema prisional nesse sentido, né, porque a violência é grande, não só física, mas a psicológica ela é maior que todas, né? BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueiro não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca quando a vida fere. Crack chega manso prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá a solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir da entrevista realizada com Alessandra Martins em janeiro de 2026. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcasts. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. Janice Maia foi responsável pela captação de vídeos, pelas fotos e pela arte que ilustra esse podcast. Revisão e leitura crítica de Gustavo Negreiros. Meus agradecimentos ao Gladstone da Silva Lage pelas informações emocionadas sobre sua mãe, a Tia Branca. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. BH no coração, 81 na certidão.
Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez condenada.